Aí está, bom dia, pessoal, sexta-feira. Acabou a animação. 6 de março de 2026. Agora são 11 horas 4 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde vim, não faz ideia para onde vou e muito menos o que é o meu elemento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, olha que linda essa rua aqui, ó. Dizem que a calçada de Carvalho é a mais bonita do mundo, mas se for levar em consideração Túnel Verde, essa aqui é muito mais bonita, ó. Ou tô errado aí? Essa aqui é a Avenida Polônia, no bairro São Geraldo. Tô aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Adivinha o que eu tava fazendo? Adivinha? Exatamente. Gravando mais um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Hoje foi com o Borbinha, inscrito, seguidor, motorista de aplicativo. Me acompanha já faz muito tempo e hoje foi a vez dele. Foi muito legal, muito legal, né? Isso aí mesmo. Trocamos uma ideia, tava um pouco nervoso, mas foi bem legal a conversa. Demos uma volta aqui na Zona Norte, passamos pela arena. E é isso. E agora liguei o aplicativo na pior região da cidade para se trabalhar nesse horário. Eu já vou mostrar para vocês o mapa. Eu tô vindo aqui nesse posto que eu nunca vi na vida, só sei que ele existe. Que eu só preciso dar um mix antes sim de começar dando no meio, como se não houvesse amanhã aqui. E eu vou aproveitar inclusive para calibrar o pneu. Porque sim, estou com um pneu furado que está caindo para 20 libras todos os dias. E eu estou monitorando isso até eu fazer a minha revisão do... que tá aí para as próximas 2 semanas. Eu tenho que fazer a revisão. Cadê o ar desse posto, tia? Não tá pro frentista aqui, né? Bom dia, meu amigo. Onde que fica o calibrador? Lá atrás. Lá atrás? Onde eu tava lá? Vou ali, é lá atrás, onde eu tava, segundo ele. Vamos voltar e vamos procurar o que eu não achei. Enfim, tá lá, agora eu vi. Lá na MPM deles aqui. Vou parar ali então, vou calibrar o pneu. Justamente esse aqui do dianteiro esquerdo. E depois é só seguir monitorando. Pelo menos tem sido assim nos últimos dias, para quem tem acompanhado aí. Tô com o pneu furado, mas não um furado que me impossibilita de rodar. Uma coisa que vai baixando devagarinho. Mas antes, deixa eu só mostrar para vocês então o mapa nessa região. Eu tenho saído todos os dias de manhã mais cedo do que o meu habitual pela gravação dos podcasts. Eu percebi que esse horário, a pior região da cidade para se estar, é justamente aqui na região do 4º Distrito / Vila Farrapos e Humaitá. E onde é que o Moisés está agora? Exatamente aqui. Mas enfim, é o ponto que nós marcamos porque era conveniente pro Borbinha e tá tudo certo. Deixa eu calibrar, aproveitar que eu vou mijar também. E depois sim, vamos sair daqui e dar ali no meio. Bora se incomodar então. Mas isso ela vai ter que me convencer. Pelo jeito ela não vai comigo. Já não tá esperando. Já não tá me esperando. Ó. Não tá me esperando. Só disparar o cronômetro aqui, já disparou. Portas travadas com sucesso. Não vou levar a Kátia pra Cachucha. No dia que eu morrer, quero ir no meu caixão, de traje tricolor, como o meu coração. Alegria, alegria. Eu odeio começar com maçaneta. Mas o que eu vou fazer? É mais forte do que eu? Às vezes... essa merecia um take. Com drone, inclusive. Sabe? Com vários ângulos, assim. Sou eu, diz ela pra mim. Sou eu. Tá gritando até agora. Sou eu. Sou eu, seu Uber. Sou eu. Enfim. Sabe passageiro que acha que a gente está à disposição deles, que chama um carro dentro de casa, aquela coisa toda, e espera a gente chegar na frente da casa deles para resolver que tem que terminar o café, escovar os dentes e colocar roupa? Exatamente assim.
Vocês não viram, mas eu esperei 2 minutos ali na frente, cancelei, rodei 3 casas pra frente, justamente pra não ter confronto nem girar teta. Daí quando eu vi sair a moça correndo na calçada. Daí eu saí me arrastando bem devagarinho até a esquina. E eu indo embora, no trânsito já. E ela vinha correndo, sou eu. Até que ela me alcançou na esquina, porque eu tava eu tinha que acessar uma preferencial, que é essa que eu tô agora aqui. E daí ela me alcançou na esquina, porque ia vir um carro se arrastando lá, um Clio velho, se arrastando, eu tive que esperar ele passar, nisso ela chegou. Moço, sou eu! Eu quem? Ué? Tu não é o Uber? Eu sou, mas se tu era aquela pessoa que me chamou naquela esquina lá, a viagem já tá cancelada e faz horas. Nisso ela pegou o celular e viu assim, por que o senhor cancelou? Eu tô com pressa. Assim, pois é, né? Pois é! Tu tá com pressa, tu tomou 2 minutos da minha vida, moça. Sem contar o tempo que eu demorei pra chegar até aqui. Ai, como assim? Sim, eu cheguei ali, não tinha ninguém, mandei mensagem, tu não me respondeu. Tu não visualizou. E agora tu vai me perguntar por que eu cancelei. Só um pouquinho, só no nosso, vamos se respeitar. É por aqui, né, moço? Aqui? Muito bem. Um bom dia pra ti, um excelente final de semana. Tchau, tchau. Meu, vou te falar aqui, ó. Quando eu pego essas tranqueiras aqui, tava pensando agora. Só quando eu pego essas tranqueiras aqui, eu dou razão pro noturno. Noturno e para aqueles que defendem a madrugada com unhas e dentes, né? Aqueles que... Quando tu pega avenidas, né? Vou falar de Porto Alegre porque é onde eu estou. João Pessoa, Oswaldo da Aranha, Protásio Alves, Independência, 24 de outubro, né? Nesse horário agora, entre meio-dia e 22, bem 20 pilas para Bela Vista, vamos dar, né? Boa Vista, mas eu tenho que fazer o retorno lá. Deixa eu me jogar pro outro lado aqui. E joguei. Pegar no Intercity para levar lá para Erasto Roxo, bem atrás do posto VIP da Anitta com a Marechal Andréa. Que tranqueira que eu vou pegar agora. Agora Independência. Acabei de pegar João Pessoa. Tô aqui na João Pessoa, lado esquerdo, tive que me jogar, não sei se vocês perceberam. Eu tava indo pelo lado direito em direção... Agora já é a Zenha aqui, na verdade, né? Essa bifurcação aqui, ela vira a Zenha. Ali na frente tá o shopping João Pessoa, esse senhorzinho aí atravessando a rua, bem no meio dos carros, querendo ver a estatística do jornal da RBS. É porque é impressionante a quantidade de velho que atravessa no meio do trânsito, né? Parece que eles fazem de propósito, querendo só aparecer. O velho foi atropelado na João Pessoa por um motorista de aplicativo nervoso. Não é? Não é essas manchetes sensacionalistas? Tá, mas do que eu tava falando? Noturno. Razão pra ele. Cara, é impressionante. Agora foi assim, ó. Acho que não é novidade nenhuma que eu vou falar, na verdade. A tranqueira da João Pessoa, todo mundo sabe, né? Ela para lá em cima no viaduto do Imperatriz Dona Leopoldina, lá. E vai até a bifurcação da Zenha com Bento Gonçalves, a tranqueira da João Pessoa. Depois vira a Zenha, enfim, né? Todo esse trecho aqui, tudo parado, né? Tudo no arranque para, tudo no arranque para. Eu vinha vindo pela esquerda tentando dar uma costurada, salvar alguma coisa. Daí eu reparei que na frente eu senti uma creta branca que ela andava a 1 por hora. Deve ser uma véia, pensava na minha cabeça, né? Véia, na minha cabeça, tá? Só na minha cabeça. Coisa da minha cabeça, tá, pessoal? Não vou me chamar de etarista. Véia, filha da puta, véia arrombada, como diria o Diego. Não é por causa disso que eu lembrei do Diego. Agora eu lembrei da expressão porque eu toquei no nome dele. Véia arrombada, não sei o que, mexendo no... Tia, calma, alerta de spoiler. Véia arrombada, não consegue, por que sai pra rua, por que não pede Uber? Eu na minha cabeça, pensando. Eu cheguei, era magrão. Provavelmente indo trabalhar. O cara de seus 40 anos de idade, mexendo no celular aqui assim, ó. Ele tava assim, ó. Eu juro pra vocês que ele tava assim, ó. E daí quando eu abri o sinal na frente ali, eu fiquei do lado dele só pra ver qual é a reação dele. Ele não levantou a cabeça. Provavelmente aquele carro é automático, ele tirou o pé do freio e o carro foi indo a 1 por hora. 1 por hora. 1 por hora. E logo em seguida fechou a sinaleira de novo. Eu enlouqueci, sabe?
Não que tenha caído a ficha agora. Não que agora tenha caído a minha ficha. Não. Eu já vi isso acontecer. Vejo isso acontecer todos os dias. Mas se tu pensar que, pelo menos, vou deixar um número baixo, pelo menos a metade do motivo, não sei, perdi as palavras. Fiquei tão puto agora. Pelo menos a metade o porquê, metade do porquê que existe o congestionamento é essa falta de noção de coletividade. Porque esse cara que faz isso é um cara completamente egoísta. Ele tá no meio de uma João Pessoa, andando a 1 por hora, resolvendo a vida dele aqui no celular. Ó. Se é que não tá vendo putaria. Se é que não tá vendo putaria. E o que eu não duvido também. Porque é isso. Sinaleira demora, sei lá, aberta 1 minuto. Os caras demoram 15 segundos para se movimentar e vão a 1 por hora. Aí tu pensa, faz uma fila disso aí. Num horário de fluxo, que as pessoas estão indo almoçar, estão indo para a escola, estão indo para o trabalho, estão voltando para casa, tá todo mundo na rua. Acontece isso, tem junta 2, 3, boca aberta. É a 24 de outubro, por exemplo. Né? É a 24 de outubro. E daí nessas horas eu lembro do Diego. Eu queria ser o Diego nessas horas. Para não estar trabalhando agora e estar lá fazendo a questão dele na casa dele. Né? Sei lá o que está fazendo agora. Se está dormindo, se está almoçando, se está fazendo... Não me interessa, eu queria ser o Diego agora. Um abraço, Diego. Eu queria ser o Diego agora. E não passar por essa situação. Mas eu não consigo, né, Moisés? Eu não consigo trabalhar na madrugada. A minha opinião sobre os passageiros é completamente diferente da que eu escuto o pessoal comentar. Eu não consigo ficar esperando corrida, né, por horas, às vezes. Eu não consigo buscar 4 quilômetros um passageiro, que é o que tem, né? Eu prefiro isso aqui, ó. A João Pessoa lá do outro lado, tudo parado, lá do outro lado, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu prefiro isso. Olha onde tá a tranqueira, agora dá pra ver direitinho. Ela vem lá em cima no viaduto lá, ó. Tá? E é isso aí, uma sucessão de boca aberta, bunda mole, um egoísta, filho da puta, que quando se juntam 2, 3, formam uma 24 de outubro. Ou tô errado aí? Alerta para cenas repugnantes. Gostaram dessa? Eu ia mostrar pra vocês, mas ele não tá com uma cara legal. Só não tá com cara legal. Fica a dica. Não é jabá, mas poderiam ser. Vão no açougue do Zafari. Zafari. No açougue, tem que ser no açougue. Isso aqui eles só vendem a granel, no caso, né? Não tem embalado. Peçam entrecô suíno. Às vezes não tem, tá? Às vezes não tem, é verdade. Entrecô suíno. Cara, perfeito. 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Sal, pimenta. Quando tu desligar a panela, depois de, sei lá, 10 minutos, né? Porque só fazer as contas. 5 de um lado, 5 do outro. 5 mais 5 igual a 10. Quando tu desligar a panela, meia latinha de cerveja. E deixa feder. Uma delícia. Vamos falar sério? Faz tempo que eu não falo sério com vocês, eu acho, né? Faz tempo que eu não dou real valendo. A real é que a demanda tá tão forte, a demanda tá tão grande, a demanda tá tão... Tem tanta demanda de corrida que a consequência disso é que o cara, se trabalhar, faz o que tem que fazer e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas o estagiário tá lá no comando, valendo, e não tem um dia que ele não faça questão de mostrar: eu ainda estou aqui. Agora são 2h28, eu tô aqui parado no posto da Ramiro, com a Farrapos, bem em frente ao banheiro, não sei se vocês perceberam no take anterior. O pessoal conhece esse posto, com certeza deve ter reconhecido.
Tô aqui do lado da casinha do gás, porque é onde tem sombra. Todas as vagas de estacionamento em frente à loja estão ocupadas. Eu parei aqui, ninguém veio me tirar, já almocei, já postei um Reels. E já tô aqui, já faz uns 20 minutos. Daí eu liguei o X, né? Porque todo esse tempo eu tava só no Comfort ligado. Só que essa região aqui, ela é complicada de demanda. Principalmente em horário de limbo, que é o caso agora. Por que é complicado? Porque tem muito motorista que para por aqui. Nesse posto, no posto VIP que tem do outro lado da rua aqui. É um ponto de descanso, um ponto de apoio. Então tem muito motorista aqui. E essa é uma região que não tem tanta demanda porque tem muita firma. E não tem circulação de pedestres, não tem tanta circulação de pedestres. A Avenida Farrapos, a Avenida Voluntários da Pátria, por exemplo. Não é uma coisa que tenha densidade de gente se movimentando e as pessoas não moram aqui, esse horário ninguém tá saindo. Ah, sempre tem uma corridinha ou outra e tal. Mas não é aquela coisa, né? Que é o X tocando como se não houvesse amanhã em qualquer lugar da cidade. Então, de fato, aqui às vezes demora, por isso que se tu não ligar o X, tu não sai daqui. É raro tocar um Comfort aqui e tal. Ou tu tem que ser sorteado. Mas por que eu queria falar? Massou, vamos. Vamos pra Massou. 20 pila pra Massou agora é perfeito. Pegar onde? Aqui na Farrapos mesmo. Logan. Será que é o Logan ou o Wolverine que eu vou pegar? Ou seria o Gaspar? Pra quem não sabe, Gaspar é o nome do meu último carro. Logan. Um Logan da Cove, por sinal. Só pra concluir o raciocínio, por que o estagiário está fazendo questão? Primeiro, o preço das Comfort estão igual o X. Já falei isso algumas vezes, né? E não vou cansar de falar. Tá igual o X de antigamente. Pagando 2,20 km, nada mais. Com dinâmica, com turbo, com nada mais. É isso aí. Mas tá tocando. Valendo. Com exceções, que é o caso agora, onde eu estou mal posicionado. Eu acabei de falar o porquê. E me esnucaram aqui agora. Eu tenho que sair, daí tem um carro da CE de um lado, um outro carro que estacionou me marcando do outro. Parece um time de futebol americano, sabe? Fazendo os bloqueios da defesa. Mas já estou resolvido aqui. Já fiz uma manobra, já vou sair. E desde ontem tá tocando 675 para mim no X. Eu sou diamante já faz um tempo, não tenho falado isso direto aqui. Vamos! E aí, meu querido? Tudo certo? Nada resolvido? Hã? Nada resolvido? Tudo resolvido. Tá, coisa boa então, vamos dar-lhe. Ô, Um meu, abraço. eu tô te seguindo. Vamos! Não sei quem é, mas enfim, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Desde ontem tá tocando 675 e a mínima do diamante é 676. Sem contar, isso aí a gente enxerga na mínima, né? Na mínima, quando ela cai, tu enxerga. Quando ela sobe também. E agora no resto, no Comfort, que eu tenho feito praticamente 95% das corridas que eu tenho feito essa semana, por exemplo, é tudo no Comfort por essa altíssima demanda que eu tô falando que tá acontecendo. Primeira semana do mês, né? Mês cheio, março, volta às aulas, aquela coisa toda. Tem corrida a dar com pau. Tem corrida a dar com pau. Só que as falta de vergonha na cara do estagiário tá no mesmo nível, inversamente proporcional. Cadê o Logan, tia? Se o Logan não vier, eu vou levar o Gaspar. Foda-se. Tá lá na frente ele. É um gurizão. Vou mostrar o Logan. Não vou mostrar o Logan. Gurizão bem novinho. Não deve ter 20 anos de idade. Vamos ver se é o Logan mesmo. Com os fones de ouvido, não vai nem me escutar. É o Logan? Ele mesmo. Mas o que eu vou fazer? É mais forte do que eu? Às vezes. Essa merecia um take. Com drone, inclusive. Chegamos nesse ponto, né? Se gravasse vendo. No meio do sol, no bairro do Cristal, às 5:03 da tarde. Eu tô aqui, que eu postei esse Reels aqui, que eu tava vendo os comentários. Daí eu fui ver agora, não tinha visto ainda. Ah, esse foi bom. Esse foi bom. Porque eu levei de boas. Eu acho que eu vou voltar a fazer as maçanetas assim com mais frequência. Deixa no comentário se tu gostaria de ver esse tipo de conteúdo. Por que acontece? Deixa eu compartilhar com vocês. Por que eu parei de fazer em volume, assim? Não que eu não faça, não deixa as pessoas esperando não deixa as pessoas com a mão na porta quando elas me deixam esperando. Isso eu continuo fazendo sempre, todo dia. Ó, 21 pra PUC, vamos dar-lhe. Essa tá uma merda de corrida no Comfort, mas eu já faz uns
5 minutos que eu tô aqui perdendo tempo da minha vida. Olha aqui, ó. O quilômetro 2,16. É isso que eu tava falando no take anterior. 2,16 o quilômetro no Comfort, ó. 60 pila a hora, ok, tá? A hora tá ok, mas tipo é Comfort, não sei o que, patati patatá. E eu vou também porque a PUC eu sei que é certo que eu saio de lá com o passageiro. No Comfort, inclusive. Mas por que eu parei de fazer? Deixa no comentário se tu gostaria de ter mais esse tipo de conteúdo. Porque acontece isso, ó. Tipo, eu passo a raiva na hora, aí eu posto o vídeo aqui, eu passo a raiva quando eu vejo o vídeo de novo, porque foi o que aconteceu com... Vocês acham engraçado, né? Vocês acham engraçado, às vezes, né? Muitos me criticam, inclusive, me dão um tapa na cara. Quando eu coloco no Instagram, os passageiros vêm tudo, né, que esse motorista não quer trabalhar, não sei o quê. Mas eu sofro, de novo, aquela raiva, aquele sentimento. O Diego disse que prefere ficar... Um abraço noturno, mais uma vez. Hoje tem pauta desse canal, hein? Puta que pariu, nunca falei tanto em ti na tua vida, na minha vida. É porque ele teve essa semana o episódio dele, e nós falamos sobre isso, inclusive, e tal, e outra, a véia arrombada que eu citei mais cedo num outro take desse mesmo vídeo. Palavras do Diego, antes que vocês venham me xingar de etarista, como ele disse que recebeu comentários lá. Mas enfim, eu parei de postar esse tipo de conteúdo, não só porque me xingam no Instagram, não, foda-se. Se eu tenho a minha razão na minha cabeça, tá tudo certo. Eu só não posso ofender ninguém. Eu só tenho que tomar este cuidado, na verdade. Não posso ofender e não posso expor ninguém. No mais, a minha consciência que manda. Se eu tenho a minha consciência tranquila em relação àquilo ali, tá tudo certo. Mas é que cada vez que eu faço isso, né, eu sofro 3 vezes, sofro a raiva, no caso, né? 3 vezes. A hora que acontece, na hora que eu posto e na hora que eu vejo. Tem a cadeira, já vou buscar. Olha aqui, ó. O dia que eu Ó. querendo meu caixão de traje tricolor. É pra isso que eu vivo, merda. Gente. Esse prédiozinho ali, mais adiante. Primeiro prédiozinho aí. Aqui. Não, onde tem esse carro estacionado. Aqui? Aí. Não vem nenhuma bicicleta, muito bem, a senhora pode descer com segurança. Obrigada. Então tá, dona Regina, vamos se comportar com o celular aí, né? Dá um jeito depois. Só rezando. Só rezando. Que figura! Que figura! Cheguei lá, ela me olhou com os olhos arregalados, esbugalhado e com uma cara de braba. Eu tô meia hora atrasada. Daí eu olhei pra ela. E eu acabei de chegar. E ela assim, o problema não é contigo. Eu deixei ela, eu vi que não era comigo mesmo. Deixei ela se acalmar. O telefone dela deu pau. Ela ficou meia hora tentando pegar o aplicativo. Quebrou o chip. Na verdade ela não quebrou o chip, ela quebrou a bandejinha do celular dela. Porque ela teve que remover o chip, porque dizia que tinha que remover o chip do celular dela. E daí eu sei que ela conseguiu me chamar no Wi-Fi e eu não tinha ideia de como é que ela ia voltar para casa. Agora, 15 para as 4 da tarde, e eu tô 2 corridas depois aqui na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, zona norte da cidade. Eu adoro isso nessa vida, também eu adoro isso nessa vida de aplicativo, que é uma merda, mas que é boa pra caralho. Do nada tu tá na Tristeza, no Cristal, em Ipanema. De repente tu já tá na Cachucha, em Canoas, em Viamão, né? E o lugar que o menos que eu quero estar agora, na verdade, é na Anitta Garibaldi. Olha aí, ó, tocou 17 pilas pra onde? Ministro Oliveira Lima, Parque São Sebastião. Pra cima deles e ferro nelas. Vamos, Moisés! Agora pode parar o chip aqui, né? Eu ia falar de um anão grande que eu trouxe agora aqui pro Parque São Sebastião, mas eu acho que não cabe nenhum tipo de comentário a respeito. Mas é só curioso que é um anão alto e bons ouvidos para isso. O passageiro que eu trouxe agora. Não teria inteligência emocional para falar sobre um anão alto sem ofender o rapaz. Então, não vou falar sobre isso. Vou falar sobre a sexta edição do Churrasco do Guri. Já tá sabendo? O Romulo lançou
a nova edição, a atual edição, a 6ª edição. Vamos no Uber dos Guri, se tu não segue ainda, segue ele lá, assim como o Moraes, bruxo dele, ambos organizadores do Churrasco dos Guris, que tiveram algumas edições no ano passado. Olha só, o cara passando por cima como se... velho, né? Velho é foda. Olha só como é que ficou o Focus atravessado na minha frente aqui, ó. Ele tava me passando aqui pela rua Quito, pela esquerda, só que a contramão dele se deu conta e chegou na minha frente. Porque vinha vindo um outro carro que subiu na calçada. Sabe aquelas coisas assim? Eu vou parar por aqui, tô sem corrida, sem chamada. E eu quero concluir esse assunto com vocês e fazer esse convite formalmente, então. Bom, ano passado houveram algumas edições do Churrasco dos Guris. Eu participei. Eu só não participei da primeira edição. Todas as demais, inclusive todas as que eu participei, foi lá no Campo do Canarinho, lá na Cachucha. E novamente vai ser lá na Cachucha, no dia 31 de março, uma terça-feira, a última terça-feira do mês. A 6ª edição do Churrasco dos Guris, né? Que está sob a organização, mais uma vez, do Romo e do Moraes. Evento esse que eu sou muito grato por ter aparecido na minha trajetória aqui. Eu preciso confessar para vocês que veio a primeira edição que eu participei. Eu falei isso pro Romo eu já falei para vocês que eu gravei com ele essa semana? Acho que eu comentei, né? Comentei, sim. Eu gravei com ele esses dias aí, podcast no caso. Eu falei para ele, cara, tu não tem noção como mudou. Eu tava completamente aqui com conteúdo e com motivação para trabalhar e gravar, enfim. E daí veio como uma injeção, não foi uma injeção, foi um descarrego de ânimo, de motivação para... Porque daí eu interagi, conheci alguns influenciadores da região. E mais importante, eu conheci muitos de vocês lá, né? Inscritos que me acompanham aqui e que tiveram a oportunidade de conhecer lá. Poderia citar um ou outro aqui, mas com certeza eu ia esquecer, então não vou citar ninguém. Quem foi lá e me cumprimentou, resenhou comigo, vai saber que é pra ti que eu tô falando isso aí. E então essas edições do Churrasco foi muito legal nesse sentido. Eu consegui encostar em vocês de alguma maneira. Isso foi muito legal. Eu falo isso por relaxamento da minha parte também, porque eu poderia fazer esses eventos, né? Esses encontrinhos, como o pessoal da internet gosta de chamar, encontrinhos com os inscritos e tal. E nunca o fiz, né? Por questão de tempo, por questão de parar, literalmente de não ter tempo para parar para organizar uma situação como essa, né? Eu gosto que as coisas têm que acontecer, que elas aconteçam com o mínimo de estrutura possível. De bagunçado já bastam esses vídeos, né? Então, não, 8 pila não, vai se fuder, tio. Vai se fuder, 8 pila. 8 pila. Puta que pariu, tio. Aí eu tô fora da área do turbo daqui, ó. Esses turbos bagaceiros que o estagiário nos impõe. Eu tô a uma quadra da área do turbo, mas eu não vou me movimentar. Deixa quieto. Vai tocar lá dentro da área do turbo, que eu sei. Eu tô aqui no Lindóia. Essa aqui é a Rua Quito, a Avenida Quito. Então, esses eventos que aconteceram ano passado, eles vieram... Eu aproveitei bastante, eu me motivei muito. Conheci muitos de vocês. Conheci pessoalmente muitos dos influenciadores daqui da região. Conheci pessoalmente o próprio Rômulo, que eu não conhecia. Eu conheci pessoalmente, quem mais? O Noturno eu não conhecia pessoalmente. O Morcego eu não conhecia pessoalmente. Enfim, o Diego Motora eu não conhecia pessoalmente. O Diogo do Volante eu não conhecia. Vários, né? Eu conheci pessoalmente nesses eventos. E foi legal também, porque interagimos de alguma maneira, trocamos ideias, informações. Enfim, né? Então, e agora vai ter, não teve durante o verão, porque, né, tá todo mundo, cada um para um lado, e, né, enfim, a cidade vazia, aquela coisa toda. Aí tá, ó, vamos! Partiu Itajaí, no bairro Petrópolis. Então eu conto com a tua presença na 6ª edição. Tudo isso para dizer que eu quero que tu vá lá, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para tu entrar naquele grupo de WhatsApp que não acontece nada, que é só para tu receber as informações
do Pix que tu tem que fazer pro Rômulo quando tiver que fazer o Pix pro Rômulo, tá? Dos custos da... Lembrando que a carne é rateada, ou seja, cada um, eles cobram lá um valor, a última vez acho que foi R$35 e tal. Eu imagino que deve ser alguma coisa perto disso, né? E a bebida tu paga lá pro Patrick lá na copa do campo do Canarinho, a teu gosto, né? E não pode levar nada de bebida, tá? Tem que consumir o mínimo possível, né? Porque toda a estrutura ela é cedida para nós. Tá? Então, assim, ó, deixar na descrição desse vídeo aqui o link para tu entrar nesse grupo, mostrar interesse, e vai ser um prazer te receber lá. Eu falo como se fosse um anfitrião, não sou tão convidado quanto tu, né? Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, mais uma vez que o Rômulo tá nos oferecendo desse encontro, e contar com a tua presença pra gente resenhar, tomar um trago, tu me pagar uma cerveja, porque ninguém é bobo aqui, né? E trocar uma experiência, trocar um WhatsApp, por que não agendar um podcast? Tá? Então entra ali na descrição, te demonstra interesse, acessa o grupo lá, fica quietinho, até porque não dá pra falar. E daí, no dia 31 de março deste mês, é óbvio, né? Nós estamos no dia 6, então no dia 31 deste mês, o último dia do mês, a última terça-feira do mês, lá no campo do Canarinho, lá na Cachucha, a 6ª edição do churrasco dos guris. Bora pegar quem agora aqui? Matthaus. Será que é o cara aquele da Alemanha? Lothar Matthaus. Lembra do camisa 10 da Copa de 90, né? Pegar ele e levar lá pra Itajaí, no bairro Petrópolis. Olha que lindo o Shopping Total. Na verdade, aqueles prédios de cor-de-rosa já não é mais Shopping Total, ali na Avenida Cristóvão Colombo, bairro Floresta. Que linda arquitetura, né? Agora sim, Shopping Total, ó. Olha que bonito. Tô aqui na Alameda, que eu não sei o nome, acho que é das artes, ou dos artistas, ou qualquer coisa parecida. Que eu vim trazer a dona Marta na Unimed, e essa aí não tem noção de espaço, né? Em vez de me esperar lá em cima para eu manobrar, ela veio me apertando desde lá de cima. Olha que bonitos prédios. Para quem não sabe, isso aqui é o antigo prédio da cervejaria Brahma. É Brahma? Acho que é Brahma, né? E hoje, hein, os prédios dão espaço ao Shopping Total. Trouxe a dona Marta aqui, daí ela queria ir na Unimed. E daí ela... Eu não sei onde fica a Unimed, tu pode me dizer onde que fica? E eu... Senhora, se acalma. Eu vou deixar a senhora na porta. Só não vou pegar a ficha pra senhora porque eu tenho o braço curto. E ela... Quá. Enfim, era essa piadinha que eu queria contar pra vocês. Desculpe se não teve graça. Na verdade, eu queria mesmo mostrar a beleza da arquitetura do Shopping Total. Eu tenho pavor de vir aqui. Mas a arquitetura é bem bonita, não dá pra negar. Depois que eu larguei o rapaz na Itajaí, que eu peguei lá na puta que pariu, que eu já até esqueci onde era, eu peguei na própria Itajaí a dona Marta. Uma bela de uma viagem pelo valor que me foi pago aqui pro Shopping Total. E agora vamos sair daqui passando raiva em direção ao Centro Histórico de Porto Alegre. Friday I'm Love. Para quem não fala inglês assim como eu, sexta-feira apaixonante, hashtag fica a dica. Nos combinaram. O Mauro Borba, que é o de agora, Trazem de novo. Friday I'm Love de novo. Só pra não passar batido. Nós combinou com... Como é que é o nome dele? Esqueci o rapaz, velho. O locutor da 102, velho. Júlio First. É porque no take anterior eu tava tocando Friday I'm Love, eu tô errado. 7h15 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui no bairro Cristo Redentor. Acessei agora Dom Diogo de Souza. Tô off, depois de... Que voltinha bem interessante essa final de tarde hoje, sabe? Foi bem boa, mas eu preciso... Sabe o que eu vou fazer agora? Coisa que outro dia, inclusive, comentei no podcast com o Kleber, eu acho. E que eu já falei diversas... Ah, mas tá trancado pra acessar fazendo forte, tia. Tanto posso falar. Vou colocar mais uma gasolina, colocar 50 pilinhas só, nada demais.
Porque a noite tá valendo muito. E a minha gasolina tá quase acabando. Eu já vi que daqui a pouco vai acabar. E normalmente eu pararia, né? Como eu tenho feito várias vezes. Mas hoje tá valendo esticar. Então eu vou colocar mais 50 pilinhas agora de gasolina. E depois vamos dar ele no meio, né? Bem interessante final de tarde, bem movimentado. A dinâmica melhor que nos últimos meses, mais 6, mais 7. Peguei uma 8 pila uma hora ali. E o que eu recusei hoje também foi inacreditável. Porque tá tocando para todos os cantos. Aquilo que eu falei mais cedo, demanda. Eu só tô conseguindo fechar minha meta e eu tenho conseguido fechar minha meta, acho que praticamente todos os dias das últimas semanas aí, pelo menos essa semana com certeza. Aquela quantidade de corrida que tem vindo, né? Então o cara vai recusando, mas sempre tem alguma coisa pra fazer. Porque os preços vamos combinar. Nada de extraordinário. Peguei nem uma corrida assim, sabe? Mas, enfim, escolhendo direitinho, sabendo se posicionar e para onde ir principalmente, tá dando para se virar. Agora eu vou num posto que tem aqui, que eu sei que tem desconto para Uber e é uma gasolina barata, mas não sei se é boa, na verdade. Nunca fui ali, posto Monumento, se eu não me engano. E se eu tiver alguma experiência ruim, depois eu conto. 571, a gasolina aqui, posto Star, Avenida do Forte. Se pagar com Pix, 571. Só pra vocês terem uma noção, o baratão tá 575. Ipiranga, o Pegasus pelo menos enquanto não sobe, né? Porque deve subir qualquer dia desse. Tá 599 menos 10%. Resta saber se essa gasolina é ok, né? Tipo, nunca abasteci aqui na vida. Posto Star, na Avenida do Forte. Sentido sul-norte, lado direito. Sul-norte, lado direito. Só para não passar batido. Quatro. Essa é das antigas, Joana Dark. Camisa de Vênus, eu acho, né? Eu não matei Joana Dark. Só confirmar no Spotify aqui. Exatamente, camisa de Vênus. Anos 80. É isso aí, pessoal. 10h10 da noite. Finalizando por aqui o dia de hoje, esse baita dia de hoje, aqui na Otto Niemeyer, já zona sul de Porto Alegre, em direção ao Cafofo do Sol. Bati no microfone aqui. Tava pensando o que falar sobre o dia de hoje. Se eu tivesse 10 anos a menos, um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de disposição, e talvez se eu tivesse tomado Talvez só se eu tivesse tomado um energético era o suficiente. Hoje era dia de Milão. Hoje é dia de Milão. Quem vai encarar essa noite aí hoje vai dar risada. Quem encarar essa noite para trabalhar vai dar risada. Tá quente, a cidade tá lotada, os botecos estão tudo fervilhando. E eu tô esgotado, tô no bagaço. Vocês não viram, mas eu tô desde as 9 da manhã na pista. Primeiro eu saí para fazer a gravação no podcast, comecei o aplicativo às 11 horas da noite. Só de aplicativo são 11 horas online, praticamente. E eu cheguei num ponto que eu não tenho mais condição. Eu tô sentindo agora o que eu sentia lá no começo, quando eu trabalhava até as 4, 5 da manhã. O que eu sentia às 4, 5 da manhã. Reflexo acabando, dor nas pernas, no joelho, nas costas, até a orelha tá doendo. Mas enfim, foi um dia bom, bastante produtivo. Eu consegui bater a meta e muito mais, graças a Deus. E não ao estagiário, com certeza, né? Porque... Enfim, continua a mesma putaria, muito desaforo. E por vezes o cara tem que passar ali e recusar 10, 15 corridas. Caí do diamante em algum momento hoje da noite, mas eu já consegui voltar. Como que eu consegui voltar? Quando eu caí para 43%, se eu não me engano, era umas 7 horas, eu acho, da noite, eu direcionei.
Daí quando o cara direciona, eu direcionei destino curto 72 em New York, eu tava lá perto do travesseiro, aquela coisa toda. Daí tu para de receber as corridas pra fora da tua área de conforto, digamos assim, né? E elas até vêm, mas elas vêm no Tururu, e o Tururu não conta pra recusa. E daí depois que eu fiz uma meia dúzia de corrida, batendo cabeça na volta do rabo, como eu gosto de fazer, é verdade, não tô reclamando disso, não. Eu voltei, agora eu tô com quantos por cento? Deixa eu ver aqui. Deve ter com uns 46, eu acho. A última vez que eu vi tava com 46. 49, ó, subiu mais do que eu imaginava. Por que eu tô salientando isso, tá? Porque eu acredito que sim, esse volume... Eu acho que acima da média. Tudo bem, é dia 5, quinto dia útil. É dia 6, quinto dia útil, sexta-feira. Cidade quente, aquela coisa toda lotada. Tem que chamar mesmo, tem que chamar. Mas hoje chamou muito. Hoje chamou demais, hoje chamou valendo. Hoje chamou como se não houvesse amanhã. Espero ter sobrado alguma coisa para amanhã. Mas eu acho que vai sobrar. Eu acho que amanhã vai ser a mesma batida que hoje. Então eu acho que sim, que o diamante nessas horas faz essa diferença. Ah, sei lá também, nunca saberemos. Uma coisa eu tenho certeza, aqueles 15% é deboche. Aqueles 15% é deboche. Mas eu prefiro estar dentro do programa do que fora do programa, se é que tu me entende, né? Programa Uber Pro. Não estou fazendo apologia e muito menos defendendo. Que eu acho que as vantagens, de fato, elas são praticamente invisíveis, né? Já não sei mais o que falar, estou cansado pra caramba, já estou aqui já no caminho. Então bora finalizar. Hashtag pra te deixar no comentário ali, eu tenho certeza que tu já vou. Até o final do vídeo é dia de milão, não pra mim, né? Não bati os milhão e aquela coisa toda. Mas eu tenho certeza que vai ter prints rodando nas redes sociais aí. Porque tem gente que só aparece nesses dias, né? Tem gente que só aparece na internet nesses dias. E tá tudo certo, cada um na sua, com alguma coisa em comum. Com certeza eles fazem isso, porque tem gente que consome esse conteúdo. Então, hashtag dia de milão, deixa no comentário aí que eu vou ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez aqui ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, patati patatá. E amanhã tem tudo de novo. Fui.